Olá, meu nome é Helena Justo e sou formadora na Biowiser de acupuntura para fisioterapeutas. Hoje venho-vos falar de uma patologia, a paralisia facial. Como sabem, pode ter várias causas, pode ser uma causa central e aí está habitualmente associada a um AVC, situações que devem primeiramente ser bem diagnosticadas em contexto hospitalar. Mas vamos falar hoje da paralisia facial de Bell, a paralisia que habitualmente tem uma condição mais ou menos idiopática, que não se sabe porquê que aparece, estando muitas vezes associada a alterações bruscas da temperatura. Aliás, é uma pergunta que eu indico aos meus alunos para fazerem, é se o paciente antes daquela paralisia facial apanhou um ataque de vento frio, se apanhou uma diferença de temperatura, esteve exposto a um ar-condicionado. Acontece muito nestas situações em que apanhamos vento local na face. Para a medicina chinesa, o vento é muito prejudicial à nossa saúde, principalmente à nossa cara e ao nosso pescoço, e por isso temos aqui, até curiosamente, atrás da zona da mastoide, um ponto a que chamamos os portões do vento. Este ponto é muito importante para desbloquear toda a zona cervical, toda a zona da face e o que nós chamamos retirar o vento do corpo. O que é isto? É retirar os espasmos. E como sabemos, a paralisia facial tem alterações dos tecidos, nomeadamente os espasmos a nível muscular. Então, o que faz a acupuntura é, ao serem colocadas estas agulhas, nós conseguimos, quanto mais cedo, mais rápido serão os efeitos, e vocês vão ver que algumas das agulhas que eu vou colocar aqui na face seguem exatamente os trajetos do nervo trigêmeo e de outros nervos associados à paralisia facial. Então, no caso, nós começamos por desinfetar toda a zona da face. Neste caso, como sabem, é unilateral habitualmente esta condição, aparece apenas de um lado da face. Eu vou dar exemplo aqui de alguns dos pontos que nós usamos, nomeadamente aqui na zona do côndilo, em que colocamos a agulha. Elas devem ficar de forma superficial e perpendiculares em relação à face. Depois usamos um ponto muito importante que é aqui na linha do masseter, um ponto muito importante para relaxar a face. E fazemos a mesma coisa, tentamos que a agulha fique de alguma forma perpendicular. Depois temos aqui muitos pontos que podemos escolher conforme a patologia e os sinais e sintomas do paciente. Vou dar aqui um exemplo de alguns importantes, nomeadamente, como sabem, na paralisia, as principais zonas que ficam afetadas é a comissura labial, que há o desvio, e depois também a questão do olho, do fechar a pálpebra, embora também possam acontecer ptoses, acontece mais o olho permanecer aberto, o que cria realmente imensas dificuldades ao paciente para dormir, as infecções oculares que podem vir daí, e na comissura labial os problemas do paciente não conseguir beber, não conseguir comer devidamente. Então temos um ponto muito importante, que fica mesmo na comissura labial, e que nós devemos ponturar para estimular a comissura, e depois para estimular o fechar do olho, temos um ponto muito importante que fica aqui num foramen, mesmo em cima da linha interna da sobrancelha, e que nós devemos estimular, e curiosamente este ponto pode ser estimulado de duas formas. Pode ser estimulado na via descendente, e quando eu o estimulo para baixo, eu estou a obrigar a pálpebra a descer. Se eu ponturar na direção contrária, eu estou a estimular a pálpebra a abrir. E então, neste caso, eu faço de forma descendente, porque na maior parte dos casos eu pretendo fechar a pálpebra que não consegue fazê-lo sozinha. Teria depois aqui que avaliar caso a caso e podemos fazer outras agulhas, nomeadamente em músculos que possam estar de alguma forma lesados. Iria colocar aqui também, como vos falei, o ponto atrás da mastoide, que esse seria bilateral, e há um ponto muito importante que é um ponto na mão, que é o ponto 4GI, que nós dizemos que é o ponto da cabeça. O ponto mais importante para tratar patologias da cabeça, e não é por acaso que é dos pontos mais usados na acupuntura e que toda a gente conhece até para a simples dor de cabeça. E porquê é que nós o usamos aqui? Porque estamos a tratar uma condição da cabeça e por outra questão. Este é o ponto que mais estudos têm sido feitos em relação a ele e pela sua função, e é um ponto extremamente importante, pois é um ponto anti-inflamatório geral, é um ponto que comanda tudo o que é cabeça, ou seja, que resolve e ajuda a resolver todas as condições da cabeça, seja a própria dor de cabeça, a paralisia, sinusites e rinites, dores de garganta, infecções oculares. Então este ponto deve estar presente por estas duas razões, porque comanda a cabeça e por ser um anti-inflamatório. Outra curiosidade,
Nos testes que se fizeram com o estímulo deste ponto em vários pacientes, percebe-se que é dos pontos a nível geral que maior libertação de neurotransmissores provoca no nosso corpo, promovendo o bem-estar, ok? E tratando a dor. O que é tratando a dor? É cortando as vias dolorosas e melhorando a condição de dor do paciente. Então, tudo isto junto será um ponto excelente para aplicar na paralisia facial.